Boa tarde a todos. Hoje nós vamos falar de um assunto um pouquinho delicado, né? Que foi esse caso aí de agressão sexual que o Daniel Alves, jogador da seleção brasileira, que participou da última Copa do Mundo, ele está sendo acusado. E nós vamos tocar essa live aí a respeito desse crime. Tenta trazer um pouquinho para vocês, de uma forma mais simplificada, as diferenças no Brasil e na Espanha. E ir levando aí, se alguém tiver dúvida, fica à vontade, mande perguntas, que a gente vai tentar, dentro da medida do possível, do nosso conhecimento, né, doutora Astério, responder as perguntas aí para vocês. Claro, com certeza. Bom, vamos começar. Vamos falar um pouquinho do que aconteceu, né? Não sei se todo mundo se inteirou, tá por dentro, apesar de ter ganhado uma proporção enorme esse caso do Daniel Alves, por ser o Daniel Alves, né? Para quem não sabe, o Daniel Alves ele foi acusado de ter cometido agressão sexual. Na Espanha chama-se agressão sexual, aqui no Brasil seria o estupro, né? Eles fazem a diferenciação lá quando tem conjunção carnal, que seria a penetração, e quando não tem. O caso, basicamente, é que no dia 30, deixa eu só pegar aqui certinho para não dar informação errada, que no dia 30 de dezembro do ano passado, né, numa boate em Barcelona, o Daniel Alves teria ido lá numa área VIP dessa balada, dessa boate, e essa menina estava, né, a suposta vítima. A gente vai trabalhar sempre com suposto agressor e suposta vítima, explicar antes a gente dar continuidade, porque o Daniel Alves ainda ele não é réu, né? Na Espanha está em fase de investigação e o processo penal lá na Espanha é um pouquinho diferente do Brasil, mas nós vamos explicar também o porquê que ele está preso, tá? Então vamos lá. No dia 30 de dezembro, a suposta vítima estava lá com o Daniel Alves nessa balada. O Daniel Alves teria, conforme a denúncia, abusado sexualmente dela, levado ela para o banheiro e forçado ela a fazer sexo com ele, né? Passado algum tempo, tem um protocolo na Espanha é diferente, tem um protocolo, ela saiu tudo dentro daquilo que a gente tem a informação, ela saiu desse banheiro, que ela achou que era uma área VIP, quando o Daniel Alves supostamente a convidou para ir para lá, e ela estava chorando, né? Segundo as informações, nós tem imagens da câmera e tal, e aí o garçom, o segurança, que encontrou ela chorando, chamou o gerente, e aí tem um protocolo. As boates têm um protocolo quando as pessoas alegam que foram vítimas de agressão sexual. Nisso ela já saiu de lá, chamaram a polícia e ela já foi para um hospital para fazer os exames e tudo mais. Aí foi constatado lesões, indícios de luta corporal e tudo mais. Então esse basicamente é o caso. E aí, acho que semana passada, se eu não me engano, eu não me lembro a data aqui corretamente, o Daniel Alves foi prestar esclarecimentos e acabou ficando preso preventivamente. O senhor quer fazer alguma complementação, doutor Astério? Então, doutor, eu acho que a história, basicamente, para a introdução do pessoal, né, tá a par do que nós vamos conversar, é basicamente essa, né, ressaltar também aí a agilidade, né, do país, a Espanha, o protocolo deles é fantástico, né, sempre prezando aí pela qualidade da vítima, né, pela qualidade, pela agilidade, no caso aí de solucionar um caso como esse, né. Eu só queria trazer, antes da gente adentrar um pouco mais no caso, só queria trazer, aproveitando o gancho que o doutor Astério colocou, da agilidade, né? Sempre há uma comparação entre a justiça brasileira com a justiça de outros países, e é um pouco delicado para a gente comentar sobre isso, mas só queria trazer alguns dados aqui, ó. Por exemplo, a porcentagem de denúncia por crimes sexuais na Espanha, ela gira em torno de entre 17% e 20% dos casos, né, que acontecem, tem as denúncias, e no Brasil é 10% dos casos. Então, talvez a forma como é tratado, os protocolos que são seguidos, talvez ajudem, né, nessa questão de ter maiores denúncias do que aqui no Brasil. Então, isso é um dado que eu queria trazer para vocês. Bom, vamos lá. Primeiramente, explicar, porque em muitos jornais, na mídia, está saindo agressão sexual e não estupro, né? Então, há uma diferença entre a legislação brasileira e a legislação espanhola. Na legislação espanhola, o crime de estupro ele é tratado como agressão sexual, e é por isso, para explicar para quem está acompanhando a nossa live, até queria mandar uma boa tarde aí a todos que entraram agora, o doutor Luiz Fernando Volpe acabou de entrar também, boa tarde,
que a nomenclatura que está sendo colocada na mídia é devido ao nome do crime na Espanha, tá, gente? Então, no Brasil, ele é compatível com o crime de estupro, tá? Bom, vamos lá. A prisão preventiva do Daniel Alves, o porquê? O senhor quer comentar? O senhor quer que eu comente? O que o senhor quer fazer, doutor Astério? Eu estou falando demais hoje. Pode comentar e depois a gente complementa. Pode ser? Então, estou tranquilo então. Bom, o Daniel Alves, ele foi preso preventivamente porque a juíza, eu não me recordo, Maria Concepción, ela entendeu que por ser o Daniel Alves um jogador de futebol, meio que ter uma facilidade de entrar e sair do país, então ela prendeu ele preventivamente para que ele não escapasse, entre aspas, voltando a dizer que o Daniel Alves ainda não é réu. Está na fase investigativa. Então, eu acho que é importante a gente explicar o porquê que ele está preso preventivamente. Para que ele não fugisse do país. É por isso que ele foi preso preventivamente, tá? Então, ela entendeu que tinha um risco dele fugir e acabou decretando a prisão dele preventiva. Na Espanha, a prisão preventiva ela pode chegar no máximo 4 anos. Então, ela tem esse tempo, ela tem esse prazo de validade. Então, são 2 anos... prorrogados por mais 2, dependendo de alguns requisitos. Não vamos entrar nessa parte técnica mesmo, porque é a legislação espanhola, né? Só para vocês entenderem o porquê que ele está preso preventivamente. E a diferença no Brasil é que no Brasil não existe prazo para preventivo. O que existe é que a cada 90 dias, essa prisão preventiva, isso no Brasil, tá, gente? A cada 90 dias, essa prisão preventiva ela tem que ser reavaliada, reanalisada, para ver se ainda cabe a prisão preventiva ou não. Eu acho que ficou claro, doutora Sérgio. Quer complementar alguma coisa? Só puxando um gancho, né, até para você ver como é que funciona as coisas lá na Espanha. Há relatos até de que foi vazado, né, propositalmente informações do Daniel Alves, de que a situação dele, aqui a gente está falando só de suposições, né, mas assim como tal, para que deixasse para ele um ambiente como se não tivesse ele não tivesse tão encrencado, vamos dizer assim, para que ele pudesse então ir prestar esclarecimentos. Tanto é que não levou nem advogado e saiu de lá já preso, né? Então, assim, tamanho é a preocupação, porque nós temos outros casos aí a gente pode até puxar um gancho, né? Por exemplo, do Robinho, que acabou vindo para o Brasil e como o Brasil não extradita, né? Então acaba que esse crime acaba sendo, né, fica impune, vamos dizer assim, né, de certa forma, né? Então foi feito dessa maneira para que tamanho o medo da Espanha para que ele fosse de fato, se chegar, né, a esse ponto de ser condenado, ele realmente cumpra a pena dele. Eu vou deixar um pouquinho mais para o final, assim, porque nós vamos seguir um certo cronograma para não ficar desconexo ao assunto e para que vocês entendam. Nós vamos falar um pouquinho sobre essa história do Brasil não extraditar e até mesmo como que vai ser no caso, fazer um paralelo com o caso do Robinho e o caso do Daniel Alves, mas isso aí a gente vai deixar um pouquinho mais para frente para a gente poder seguir um certo roteiro, para que não fique desconexo o assunto e o pessoal que não é advogado, porque quem é advogado fica um pouco mais fácil de entender, mas quem não é advogado, para poder entender, que a gente vai tentar levar essa live assim, porque é uma live um tanto quanto técnica, né? A gente quer comentar sobre o caso, é um caso de repercussão, só que ela é um tanto quanto técnica. A gente vai tentar trazer para as pessoas que não são formadas em direito uma explicação de forma leve para poder ficar bacana a live, tá? Bom, de certa forma acaba sendo até meio difícil, né, doutor? Porque a gente tenta fazer de uma forma não técnica, mas há esse muito comparativo entre como é tratada a lei aqui no Brasil com como é tratado na Espanha. Então a gente vai tentar fazer essa comparação sem adentrar muito na parte técnica, para que vocês que nos acompanhem consigam entender de maneira mais tranquila, vamos dizer assim. A gente vai tentar ir levando aqui, qualquer dúvida que vocês tiverem, mandem as perguntas no chat, que a gente tenta responder para vocês também, tá, gente? Bom, vamos lá. Trazer aqui um pouco agora de algumas curiosidades, né? Bom, sobre o caso a gente já falou. Lá na Espanha, mudou a lei, né, sobre o estupro, aí eu vou entrar nesse mérito daqui a pouquinho com vocês. Por causa de um caso que foi emblemático em 2016 lá na Espanha, que chamava-se o caso da La Manada. O que seria esse caso? Foram 5 jovens que fizeram, durante um festival que tem na Espanha, de São Firmino,
que eles acabaram estuprando uma menina de 18 anos que se encontrava levemente alcoolizada, né? E tiveram as penas muito baixas, pegaram 2 anos cada um, e isso gerou uma comoção na sociedade espanhola, e aí mudou. Então essa lei agora em que o Daniel Alves vai ser, e possivelmente vai ser enquadrado, que já está se ditando o processo da prisão dele, desse processo da espanhol de julgamento e investigação, ele entrou em vigor recentemente. A lei é de 2022 e pelos dados que a gente buscou, né, ela entrou em vigor faz apenas 4 meses, tá? Então, essa mudança aconteceu por causa desse caso, onde esses 5 jovens supostamente estupraram, teve uma divergência, se foi consentido ou se não foi, se a menina tinha condições de resistir, se ela aceitou ou não aceitou. Então, mudou a lei e o Daniel Alves vai ser enquadrado nisso. Então, com a mudança da lei, porque lá na Espanha é diferente do que é no Brasil, porque a gente sabe que aqui no Brasil a palavra da vítima tem muito peso, e aí, para os dois lados, aqui não é fazendo juízo de valor, ou defendendo um lado, ou defendendo o outro, longe de mim, mesmo porque eu já peguei casos em que a vítima mentiu e a pessoa acabou ficando presa determinado tempo, até que se conseguiu provar a inocência dela, e que a pessoa ficou livre, respondeu em liberdade, e a palavra da vítima não teve muito peso e acabou que o cara era realmente culpado. Mas lá na Espanha não tinha esse peso que tem no Brasil. O nosso objetivo é esse, é trazer as diferenças para vocês. Então lá na Espanha não tinha, a palavra da vítima não tinha esse peso, determinava necessitava, na verdade, de um pouquinho mais de prova. Então com a mudança dessa lei, por causa desse emblemático caso que chamava-se La Manada, desses 5 jovens, hoje a palavra da vítima tem peso. E aí eu trouxe alguns detalhes do caso do Daniel Alves para trazer para vocês, para poder explicar essa mudança da lei, tá? Então, hoje a exigência mínima comprovatória, né, do crime de estupro, eu vou falar estupro para que vocês entendam, apesar de na Espanha ter um outro nome, tá? Para que se condene, né, alguém que cometeu esse crime, hoje ela envolve diretamente a declaração da vítima, né, mas com 3 requisitos, né? Que é o depoimento da vítima ser conciso, que é a persistência, que lá eles chamam de persistência de incriminação, que é quando a vítima ela repete sempre a mesma coisa. Que foi o que aconteceu no caso do Daniel Alves. A menina, quando ela saiu do banheiro e conversou com o gerente, ela deu uma versão. A hora que a polícia chegou, ela deu a mesma versão. A hora que ela foi para o hospital, ela deu a mesma versão. E depois, na primeira audiência, ela manteve a mesma versão. Apesar de ter saído notícias, acho que ontem ou hoje, de que ela falou que não tinha beijado o Daniel Alves, né, doutora Astério? E parece que teve uma perícia que identificou isso. O restante das outras alegações, ela manteve sempre muito concisa, muito precisa e não alterando, tá? Então, isso é um dos requisitos lá na Espanha para que se tenha uma condenação sem precisar de um arcabouço muito grande de provas. O segundo é a vítima não tem um tipo de relação afetiva com o acusado anterior à agressão. E a terceira seria os outros fatores que corroboram com as alegações da vítima. Então, só para fazer um cheque geral do caso em comento, né? O caso Daniel Alves, a menina manteve a versão, não estou fazendo juízo de valor se ele realmente cometeu ou não cometeu esse crime, mas ela manteve durante 4, 5, 6, 7, 10 depoimentos que ela deu a mesma versão, ela não tinha uma relação afetiva com Daniel Alves anterior a essa suposta agressão, e outras coisas que corroboraram com as alegações dela, que foi o fato do Daniel ter dado uma entrevista falando que não a conhecia, depois surgiu as imagens que ele ficou mais de 15 minutos com ela no banheiro, as alegações do gerente lá da boate, do garçom que o Daniel supostamente pediu para que ele fosse até a mesa das meninas e convidasse as meninas, enfim, ela acabou que preenchendo os 3 requisitos exigidos pela lei espanhola para que somente a palavra dela, mas não é só isso que tem, pelo que a gente está pesquisando, acabasse condenando o Daniel Alves, tá? Mas isso é tudo na base da suposição, a gente está pegando o que a mídia traz para a gente,
e comentando. O senhor quer fazer alguma complementação, doutor Astério? Bom, doutor, como você bem acabou de dizer, né, a grande sacada da polícia aí está no fato, né, supostamente, vamos trabalhar sempre com suposição, uma vez que ele ainda nem é réu, né, vamos condenar ele também antes da hora, é a falta de persistência no mesmo depoimento. Então é a falta de coerência, vamos dizer assim, né? Então ela manteve a coerência desde o início, enquanto na verdade, primeiramente ele disse que nem a conhecia, né? Depois já disse, quando chegaram nele e disseram para ele que haviam as imagens, né? Então ele já mudou o depoimento, disse que foi consensual. Ou seja, peraí, ou você não conhecia, ou foi consensual. Então é uma situação complicada, né? A gente vai ter que aguardar aí mais a cena dos próximos capítulos para ver o que de fato a gente vai, como é que vai seguir esse desdobramento, né? O que eu acho que também o que acabou sendo de extrema relevância, de extrema importância no caso concreto, foi a agilidade, né? A rapidez do atendimento dessa suposta vítima, né? Lembrando que eu até fiz uma pesquisa. Tem uma promotora de justiça especializada na parte de defesa contra a agressão física, contra as mulheres, e ela diz que os vestígios, né, no corpo da mulher, normalmente, via de regra, o estupro ele não deixa vestígios, né? Então, por isso que aqui no Brasil há esse peso na palavra da vítima. Porque em 24 horas saem os vestígios, vamos dizer assim, superficiais do corpo. E em 72 horas saem do órgão genital. Então, por isso a necessidade, a agilidade na apuração, né, de você levar isso à autoridade policial, fazer os exames necessários para que possa ser coletado qualquer material a vir a corroborar com a acusação, né? Essa agilidade, né, da polícia espanhola que você está comentando, inclusive foram encontrados vestígios de fluidos corporais e sêmen no banheiro da boate e no vestígio dessa suposta vítima. Então a agilidade da Espanha, da polícia espanhola, foi muito, que sirva de exemplo, né, para o Brasil e para outros países, e foi muito importante para poder elucidar esse caso, tanto para condenar ou para absolver o Daniel Alves. Bom, vamos tocando aqui. Então, fazer um pequeno paralelo em relação às penas, tá? No Brasil, a pena, isso do estupro, o que a gente chama de caput, né? O estupro sem nenhum agravante ou nenhuma atenuante. Ele é de 6, a pena inicial do estupro, ela é mínima 6 anos e o máximo de 10 anos, tá? Isso no Brasil, eu vou falar do Brasil, depois a gente fala da Espanha. Se tem lesão corporal grave, aí é contra menor de 18 anos e maior de 14 anos, e mais pra frente vocês vão entender o porquê dessa idade, a pena ela já pula de 8 para 12. E se a pena ela resulta de morte, a conduta resulta de morte, ela vai de 12 a 30, tá? O estupro de vulnerável, que muita gente talvez já tenha ouvido falar, mas não conhece. O estupro de vulnerável é a conjunção carnal, é o sexo com menor de 14 anos. Independente, tá? Independente de consentimento. Ou menor de 14 anos, ou com pessoa com a capacidade de discernimento dela reduzido, né? Ou que não pode oferecer resistência. Aí aqui na capacidade de discernimento reduzido, só para dar um exemplo, se ela estiver bêbada, pessoas que tenham deficiência mental, então enquadra nesse aqui. Então, nesses casos, no estupro de vulnerável, a pena base ela é de 8 a 15. Se tiver lesão corporal grave, de 10 a 20, e se resulta em morte, ela vai de 12 a 30. Aí na Espanha tem essa diferença. Ela é de 4 a 12 anos, tá? E ela pode chegar até 15 se tiver agravantes. Aí um exemplo dos agravantes na Espanha seria a lesão física e a psicológica. É uma lei nova, como eu comentei no começo, ela é de 6 de setembro de 2022, foi devido a esse caso da La Manada, que eu comentei também no começo, e o nome e a lei ficou popularmente conhecida como Lei do Só Sim é Sim, né? Que foi devido a esses casos esse caso que eu comentei que ganhou uma grande repercussão lá na Espanha. O senhor quer fazer alguma complementação, doutor Astério? Bom, doutor, acho que o senhor abrangeu de maneira concisa e objetiva. Bom,
Deixa eu ver se dá pra gente falar mais alguma coisa sobre como funciona lá. Bom, vamos partir aqui agora sobre o cumprimento da pena, que a gente faz um paralelo com o caso do Robinho e tenta chegar numa conclusão aí bacana, tá? Eu acho que a dúvida que vai gerar muito, além dessa comparação com o caso Robinho, o Robinho, vamos pegar o caso do Robinho antes, depois a gente parte para o caso do Daniel Alves, tá? O Robinho, ele foi acusado e levaram-se vários anos para que se chegasse numa condenação. E o Robinho, ele não foi preso preventivamente. Então ele já estava no Brasil e hoje ele é um condenado, né, com trânsito em julgado. O Brasil, ele não extradita seus brasileiros natos, né, não naturalizados. Brasileiros natos são as pessoas que nascem no Brasil, a grosso modo, né, a gente não vai entrar nessa parte técnica. Então o Brasil, ele não extradita. Então, como é que funcionou o do Robinho? A justiça italiana pediu a extradição, óbvio, né, que o Brasil negou, e agora, eu não sei se já teve ou não, porque faz um tempinho que eu não leio sobre esse caso, o próximo passo da justiça italiana é pedir para que o Brasil cumpra a decisão dela e o Robinho cumpra a pena aqui no Brasil. Aí envolve outros requisitos para ver se o Brasil vai acatar ou não e o Robinho vai cumprir ou não essa pena aqui no Brasil. Caso Daniel Alves. O Daniel Alves, como o doutor Esther já deixou isso muito bem claro, e eu também falei um pouquinho sobre isso, ele ainda não é um acusado, ele ainda não é réu, está na fase de investigação, estão colhendo provas para poder ver se esse caso vira um processo ou não vira contra o Daniel, então ele ainda não foi condenado, ele nem virou réu, ele está preso preventivamente somente para que se chegue numa conclusão da investigação e ele for o culpado, que ele se responda por esse crime lá na Espanha. Isso é uma faculdade que é permitido, né, da justiça espanhola. Mas vamos supor, aqui é uma suposição, mais uma vez eu vou enfatizar a palavra suposição, para depois não surgir, fizeram uma live lá, o doutor Rodrigo, doutor Astério, e fala que o Daniel é condenado. Não, a gente não está falando isso. Mas suposição, nós vamos trabalhar no campo da suposição agora. Se o Daniel Alves ele for condenado, e a partir do momento que não caber mais recursos, o Brasil e a Espanha têm um tratado desde 1996 sobre transferências de presos para que o preso cumpra a sua pena no seu país, né, no país natal do preso, onde ele nasceu. Só que aí é um mecanismo um pouquinho complexo, né? Então tem alguns requisitos. A sentença tem que ter transitado em julgado. A sentença, perdão, eu falei defesa, porque eu já estava no próximo requisito já. Então a sentença tem que ter transitado em julgado, é onde não cabe mais recurso. Para quem não sabe o que é trânsito em julgado uma sentença, é quando não cabe mais recurso, não tem mais o que ser feito, condenou, a defesa entrou com todos os recursos que tinha para entrar e acabou. Não tem mais como modificar essa sentença. Então esse é um dos requisitos para que a defesa do Daniel consiga pedir que ele cumpra no Brasil. O segundo requisito é que ele tem que fazer um pedido para o ministro do exterior da Espanha, e esse pedido vai a julgamento para todos os ministros espanhóis, e aí se eles aceitarem, sim ou não, ele vem para o Brasil. E o terceiro requisito é que ele cumpra uma parte da pena na Espanha. Então, há a possibilidade do Daniel Alves, caso condenado, cumpra a pena aqui no Brasil? Sim, existe. Se ele preencher esses três requisitos. Nesse caso, eu acho muito difícil, né, doutor? Se a gente pegar e comparar com o caso do Robinho, por exemplo, acho que até arrisco dizer que foi servido de exemplo, né? Então, acho que eles, tentando adiantar uma possível situação dessa, levando em consideração tudo que corrobora até o momento, né? As alegações concisas da vítima, as provas já colhidas, né? Lógico que a gente fala sobre suposição, né? Mas a gente também, principalmente nós advogados, né, olhando todas essas anuâncias, a gente acaba chegando a uma conclusão particular, né, nossa. E se a gente seguir por esse caminho, que eu acredito que é o que eles de fato fizeram, tanto é que, como eu disse no início da live, parece que soltaram até uma nota proposital aí na mídia para mostrar ao Daniel Alves que a situação dele não estava, não havia tantas provas, não havia nada que corroborasse assim, para ele estar aí tão prejudicado, vamos dizer assim, né, para que levasse ele a sair da onde ele estava,
para a Espanha, né? Então chegar lá e ser preso. Então você vê que toda a Espanha está fazendo de tal forma para que, de fato, se acontecer uma possível condenação, ele cumpra integralmente essa sentença. Muito difícil que ele vá vir para o Brasil. E isso também é a opinião de muitos advogados espanhóis também, que eu peguei alguns relatos aqui, né, de notícias. Eles acham muito difícil que o Daniel Alves seja absolvido por tudo que supostamente tem já lá dentro do processo. Então eles acreditam sim que o Daniel Alves vai ser condenado e vai ter uma pena até um tanto quanto pesada, né? Enfim. Até mais por Bom, só algum... ser uma figura pública, né, doutor? Até mais pela comoção que acaba se tendo. A gente sabe que isso acaba sendo levado em consideração também, é inevitável. É inevitável, e aí nós temos duas vertentes em relação quando é uma pessoa tão famosa como o Daniel Alves, né? Às vezes passa despercebido e não acontece nada, às vezes a comoção pública pelo caso acaba condenando sem provas, então a gente tem essas duas vertentes, mas aqui no caso do Daniel Alves eu acho que está muito bem amparado por provas, agora dando minha opinião pessoal, tá? Está muito bem amparado por provas, é óbvio que a gente não tem acesso ao processo, alguns detalhes talvez importantes para que mude até mesmo a minha visão. A gente não teve acesso, não foi divulgado pela mídia. Mas também agora até terça, até acho que o prazo para que a defesa do Daniel Alves entre com um pedido para que ele espere o processo, responda o processo em liberdade, em prisão domiciliar, é até terça-feira agora, então até terça, me perdoem ter gaguejado, até terça nós vamos ter um desdobramento dessa situação e saber um pouquinho mais dos detalhes. Mas nesse caso aqui é um caso que chamou bastante atenção, por ser o Daniel Alves, por ter sido tão próximo ao final de uma Copa do Mundo também, que não foi muito boa para o Brasil, e um jogador tão vitorioso, né? Porque se for comprovado que realmente isso aconteceu, ele realmente é culpado nesse caso, chega a ser triste esse tipo de situação, por ser um cara, dentro da história hoje, é o jogador com mais títulos na história que, infelizmente, né, se for comprovado, cometeu um crime tão bárbaro quanto é o crime de estupro. Sim. Você tem mais algum complemento, doutor Astério? Fica um apelo a quem nos assiste, né, principalmente, obviamente, as mulheres. Caso venha se concretizar que, de fato, o Daniel Alves é culpado, nos mostrará que pessoas que cometem esse tipo de coisa nem sempre demonstram, né? Nem sempre tem aparentemente essa predisposição, né? Nem sempre vem de pessoas aparentemente violentas ou que demonstrem alguma coisa nesse sentido. Então, as mulheres, né? Que Deus livre guarde aconteça de passarem por esse tipo de situação, que procurem a autoridade policial o mais rápido possível, né? Lembrando que eu disse agora há pouco sobre os vestígios, para corroborar aí com a acusação. Quanto mais provas colhidas, quanto mais material colhido, maior a chance de esse estuprador, esse violentador vamos dizer, responder pelo crime praticado. E também, já pegando um gancho, já a gente está partindo para a final da nossa live aqui, mulheres, não se sintam culpadas, a culpa não é de vocês, não é a sua roupa, não é a forma como você anda, não, a gente tem que acabar com essa cultura de que a culpa é da vítima, não é culpa da mulher, não é culpa da roupa que ela usa, não é culpa da forma como ela fala, como ela gesticula, não é. A culpa é de quem comete esse crime, não fiquem envergonhadas, não tenham medo de denunciar, não deixem esse tipo de pessoa impune. Procurem as autoridades, procurem um médico, procurem um familiar, alguém que se sinta confortável para denunciar e denuncie. Mais uma vez eu vou enfatizar, a culpa não é sua, você é vítima. Exatamente. Bom, doutor Astério, eu acho que era isso que a gente tinha para falar sobre esse caso, né? Queria agradecer a todo mundo que participou da nossa live. Muito obrigado. E até a próxima aí, que vão ter mais lives para a gente fazer. Doutor Astério, muito obrigado. É uma honra participar de uma live com o doutor. Imagina, doutor, eu que agradeço a oportunidade, agradeço a todos que se dispuseram a estar presente, nos acompanhando. Muito obrigado, doutor. Estou à disposição. Obrigado, gente. Uma boa tarde.